investir melhor em 2023 e proteger o seu dinheiro desse novo governo? Vem comigo que eu vou te dar 5 dicas para você colocar em prática. Se você não me conhece, seja muito bem-vindo. Eu sou a Mari e a primeira dica que eu quero te dar aqui é: não acompanhe sites de notícias. Tem muita gente que vai se enfiando em grupos de WhatsApp, grupos de Telegram, com investidores ali e fica recebendo um monte de notícias ou acha que isso é necessário para investir. E a primeira coisa que eu tenho para te falar é: não faça isso. Primeiro, o que você precisa saber das informações das empresas e dos fundos imobiliários que você é investidor? Então, qual é o único lugar que você precisa colocar o seu e-mail para você receber as informações em primeira mão? O site do RI de cada empresa. Mari, mas aconteceu o caso da Americanas. Quando aconteceu, qual foi o primeiro lugar que soltou essa informação? O site do RI da empresa Americanas. Ah, mas não sei o que. O site do RI é o primeiro que coloca as informações. Então, o que você faz? Você entra lá, digamos que você seja investidor aí, sei lá, do Banco do Brasil. Então, você coloca lá, Banco do Brasil RI. Vai aparecer lá ou cadastrar mailing ou cadastrar e-mail. E aí você coloca o seu e-mail. Toda vez que a empresa falar que vai pagar dividendos, toda vez que a empresa aparecer alguma notícia aí, vai ser enviado para você em primeira mão. Você tá em grupo de WhatsApp que estão te mandando notícias de investimento? Sai agora. É a primeira dica que eu tenho para te dar. Ah, Mari, mas eu gosto de acompanhar no Instagram as notícias e tal. Então, eu vou te dar uma dica. Um dos poucos sites que eu realmente confio, porque faz essas informações, filtra o que realmente é as coisas ali, é o site da Suno. Tem o site da Suno Notícias, site mesmo para você entrar e acompanhar lá. E tem também lá no Instagram. Inclusive, se você não me segue, já me segue lá no meu Instagram, tá? marifigueiredo.adm, que eu tô sempre falando de algumas coisinhas lá também bem interessantes. Segunda dica, que isso daqui eu falei muito no final do ano, naquelas lives que a gente fez. Se atente a quantidades e percentuais de ativos. O que eu quero dizer com isso? Tem uma galera que coloca 25 fundos imobiliários e mais 30 ações. Ah, mas eu estudei, eu tô diversificando a minha carteira. Galera, se o teu filtro, tá permitindo que você tenha mais de 50 ativos na tua carteira, você está fazendo alguma coisa muito errada. O ideal, tá? Eu não tô falando que é regra, que você tem que seguir nem nada, não. O ideal é que você não ultrapasse 20 ativos. E isso daqui eu tô falando de maneira geral. Ações, fundos imobiliários, ETFs, investimentos internacionais. Evita passar de 20 ativos. Quando a gente está falando em quantidade, tá? Ah, mas eu quero ter um pouco mais em ações. Beleza, diminui a quantidade nos outros. Por quê? Você dá conta de acompanhar 20 ativos? Digamos que todas as suas ações, todos os seus fundos imobiliários, resolve acontecer uma coisa num único dia. Você vai conseguir acompanhar esses 20? A maioria das pessoas não consegue, trabalha com outras coisas, não foca só em investimentos. Mari, mas eu tô estudando todo final de semana. Não inventa de ter ativo demais na tua carteira. Mari, é recomendação? Não. Entenda que o que eu tô falando aqui é baseado nas minhas experiências e nas experiências que vocês acabam me contando ao longo dos anos. Então, por experiência, evite, tá? E outra coisa que a gente tem que falar aqui é com relação a percentuais. Porque aí a pessoa fala assim, não, eu tenho meus 15 ativos aqui, tô no comecinho, tem até menos que isso, mas 50% tá num único fundo imobiliário. Ou 70% da minha carteira tá num único ativo, numa única ação ali, por exemplo. Evita, gente, passar de 30% em um único ativo. Digamos que você investiu R$1.000, você tá começando ali. Evita passar de R$300 numa única ação ou num único fundo imobiliário. Tá? No começo, tudo bem, comecei ali R$1.000 e tal, ou menos que isso, no começo você vai ficar concentrado mesmo, não tem problema. Mas à medida que você estiver investindo ali, com o passar dos meses, você já tem 5 ativos na sua carteira, evita passar de 30% num único ativo ou num único setor. Porque às vezes a pessoa vai lá e coloca 5 bancos, tá diversificado. Não tá. Se acontecer alguma coisa no setor financeiro, você vai se lascar. Então, evita 30% num único setor e 30% em um único ativo, combinado? E aí, já entrando nisso aqui, tem
dividindo os seus percentuais já de início. Por exemplo, eu quero investir um pouco mais em ações, investir um pouco mais em fundos imobiliários, um pouquinho aqui de investimentos em ETFs, um pouquinho de renda fixa. Separa já quanto que você quer ter em cada um. Mari, existe um percentual ideal? Não ultrapassando os 30%, tá tudo bonitinho. Lógico que isso é baseado no seu perfil do investidor, tá? Às vezes você é um investidor que tem muito medo de renda variável, você não entende direito ainda e você quer investir um pouco mais lá na renda fixa. E aí não tem problema nenhum. Vai no seu tempo. Que inclusive já vai de encontro com a nossa terceira dica. Diversifique sem pulverizar. Mari, o que é isso? Quando a gente fala de diversificação, a gente está falando em não colocar em um único ativo, tá? Então você coloca ali em locais diferentes os seus investimentos. Não tô falando de corretora, não, tô falando de ativos mesmo. Não colocar numa única ação, não colocar num único fundo imobiliário. E quando a gente está falando de pulverização, é quando a gente concentra. Mari, mas concentrar num único ativo? Não, às vezes concentrar no setor. Se eu tenho 5 bancos, 50% aqui e tenho uma ação de energia, eu tô pulverizado. Toda a minha carteira está basicamente no setor financeiro. Aconteceu algum BO aqui, a minha carteira vai cair e vai ser muito prejudicada. Então entenda a diferença de pulverizar e diversificar. Quarta dica aí para você colocar em prática ainda em 2023. Leia bons livros que te ajudem a investir melhor. Não adianta você ficar lendo um monte de coisa que nunca vai te ajudar, tá? Foque em livros que realmente vão te ajudar. E quais livros que eu tô falando? Vou citar alguns aqui, vou deixar link na descrição para vocês também, tá? Mas eu tô falando aí do mais importante para o investidor, do Pense e Enriqueça, ou um que eu acho bem parecido e que eu acho até melhor, que é Segredos da Mente Milionária, O Investidor de Bom Senso, o Fora da Curva também é ótimo para quem está começando ali. Vai ter alguns termos técnicos nesse livro, mas nesses livros, em todos eles, vai acabar tendo uma coisinha ou outra ali, mas eles vão explicando de uma forma mais simples. Então você vai pegar um termo ali meio complicado, o próprio livro já vai te falando, olha, a gente está falando aqui de valuation, o valuation é isso e isso e aquilo. A gente está falando aqui de margem líquida, mas a margem líquida é o quanto que sobra para a empresa depois que ela paga tudo, lá. Então eles explicam isso bonitinho, apesar de ter esses termos. Outro livro que eu acho interessante são Ações Comuns, Lucros Extraordinários. Ele é um bem passo a passo mesmo para te ajudar a investir em ações e avaliando empresas e investindo em ações. Esses livros, eles são bem focados para você que quer aprender mais sobre ações e sobre a bolsa de valores, tá? Mari, mas o Investidor Inteligente é um livro complexo que fala lá dos Estados Unidos e que eu não gosto tanto. Sendo bem sincera, bem honesta aqui com vocês. Mari, eu gostei. Você é fora do normal, tá? Eu não gostei muito desse livro, não. Mas tudo bem. Esses outros que eu falei pra vocês, eles são mais tranquilos pra quem tá começando, pra quem já investe também dá um norte legal. Agora, sobre fundos imobiliários, existem poucos livros que realmente vão te ajudar. Inclusive, se você já leu algum livro sobre fundos imobiliários, explicando ali os fundamentos, que é o que é, como que foi construído e como que funciona, como que avalia, deixa aqui nos comentários que eu vou fixar o comentário que vocês colocarem, porque é uma coisa que eu quase não vejo, de verdade. Mas esses livros que falam de ações também falam da bolsa em si e coisas que você também pode utilizar para analisar os seus fundos. Quinta dica aí, uma das nossas últimas, porque sim, teremos dicas bônus por aqui, é com relação a aproveitar as oportunidades. Tem muita gente que tá com medo desse novo governo, tá preocupado com o que o Lula vai fazer com o país agora que ele assumiu a presidência aqui do Brasil e como que tudo vai ficar. E aí, nesse desespero, eu tô vendo muita gente falar assim, eu vou parar de investir no Brasil e vou investir só lá fora, vou investir nos Estados Unidos, como que eu abro conta para investir lá no exterior, onde que eu tenho que ir? Então, o que eu quero dizer aqui? Existem oportunidades de investir lá fora e diversificar o seu patrimônio? Muito! É super interessante você fazer isso, se você já tiver mais de 100 mil investidos. Quando você tem menos que isso, não é tão interessante assim. Mari, mas fulano falou que não sei... Vamos fazer uma continha rápida aqui. Levando em consideração que o dólar está por volta aí dos R$5, se você investe menos de R$1.000 e decidiu que, sei lá, 50% do seu patrimônio, que eu já falei para vocês que eu aceito no máximo 30% ali, num único tipo de investimento, mas digamos que 50% você queira colocar lá fora. O que acontece? Tá investindo R$1.000, não tá?
Tô, beleza. Aí você vai tirar 50% para você investir lá fora. Ok, R$ 500 por mês. Beleza, até aí ok. Desses R$ 500, levando em consideração que o dólar tá 5, vai ser US$ 100. Você vai ter um patrimônio muito pequeno para você investir lá fora. E olha que eu acho que R$ 1.000 já é um patrimônio bom para quem está começando a investir. Já é um valor até alto, tanto que a gente investe na nossa carteira aqui do canal, média de R$ 200 por mês. Então, é complicado você investir lá fora, porque declaração de imposto de renda, tá? Vou fazer vídeo explicando para vocês depois, mas é um pouquinho mais complicado e que talvez não valha tanto a pena assim, só vai te dar dor de cabeça. Mas vou fazer vídeo explicando passo a passo pra gente começar a investir lá fora, como que eu faço, como que são as coisas, tudo, e o que que tem de diferente aqui do Brasil. Então, aproveite as oportunidades, mas não foca só lá no exterior, tá? Tem muitas oportunidades aqui no Brasil, porque a taxa de juros, que é a Selic ali, que está sempre muito próxima da inflação, que eu já expliquei algumas vezes para vocês, ela está muito alta. Então, todos os investimentos de renda fixa estão pagando aí mais de 13% no ano, atualmente, tá? Isso pode mudar a qualquer momento. E aí, o que acontece? Então, por conta disso, tem muita gente saindo das ações, saindo dos fundos imobiliários e colocando seus investimentos na renda fixa, porque tá pagando bem. Então, o que acontece? Tanto ações quanto fundos imobiliários estão começando a cair. Aí entra também o caso da Americanas, que caso você não esteja sabendo, já tem vídeo aqui no canal que eu vou deixar também no final para vocês. Mas aí entra o caso da Americanas, ações começam a cair, fundos imobiliários que tem ali um percentual de imóveis que a Americanas está alugando, começam a cair também. Então, é um grande momento de oportunidade. Aí vem o presidente também, aprova uma nova lei que prejudica aí os investidores. Tudo começa a cair. Nesse momento, a gente tem que usar uma coisa chamada contrafluxo. Ou, o que eu gosto mais, um termo que eu prefiro mais é: se a manada tá indo para um lugar, vai para o outro. Por quê? É nesses momentos de crise que tá tudo começando a cair ali, que você compra mais barato e com o tempo o seu patrimônio consegue se multiplicar de forma muito mais rápida. E eu não tô falando que tudo vai subir daqui para o ano que vem, não. A gente vai passar por um momento aí com tudo que tá acontecendo no mundo e lá na frente a gente vai ver o resultado. Não é 1, 2 anos, tá? A longo prazo é mais de 10 anos. E ainda tem aquele negócio de tributação de dividendos também, que, Mari, se aprovar, o que você vai fazer? Continuar investindo. Porque quanto mais notícias ruins, mais as minhas ações começarem a cair sem perder fundamento, sendo que a empresa continua tendo mais e mais lucros, eu vou continuar investindo sim, e ainda mais aproveitando essas oportunidades. Então, aprenda a olhar de forma racional para as coisas. E aí, a sexta dica, que é a nossa dica bônus, é: tenha mais de uma fonte de renda. Aprenda a diversificar as suas rendas aí também. Por quê? Quando a gente diversifica os investimentos, por que a gente diversifica? Para manter um controle e conseguir equilibrar ali, para a gente não perder muito dinheiro, a gente ter uma carteira bem diversificada. Por quê? Porque quando a gente investe e a gente fala assim, diversifica, a gente está falando de uma forma de proteger o seu patrimônio. Se aquela ação der algum BO naquela ação lá, que você analisou e aí apareceu alguma coisa errada ali, você perdeu pouco dinheiro, você investiu em outras coisas ali. Ou, o fundo imobiliário caiu muito, ou a renda fixa já está pagando mais e tal, e o meu percentual é pequeno. Então, quando você diversifica, tudo fica mais estável e você evita de fazer burrada. Mas quando a gente está falando de renda, é no mesmo sentido. Se você tem ali, você trabalha para uma empresa e fala que não, eu sou bom aqui, eu não vou ser demitido. E aí você, porventura, é demitido. O que vai acontecer? Você vai ficar sem renda. Então, diversifica. Grandes milionários têm mais de 5 fontes de renda. Então, você está com seu emprego normal? Ótimo. Aproveita, engorda a tua reserva de emergência. Tenha pelo menos 12 meses do seu custo de vida lá, tá? Por favor. E reserva de emergência não é fundo imobiliário, é em renda fixa, em um momento que você consegue resgatar ali a qualquer hora, em algum investimento ali que você consegue resgatar. E se você tem só o seu salário, entenda que você já está atrasado. Faz aí algumas renda extras. Tem vídeo aqui no canal também falando de algumas renda extras que eu acho interessante. E o mais importante, fuja de golpes.
Gente, tem um ser humaninho que todo dia me manda lá no Instagram, dá vontade de colocar o nome dele aqui. Todo dia me manda no Instagram alguma coisa. Mari, olha essa plataforma de investimento. Gente, plataforma de investimento, você quer investir é em corretora de valores. Qualquer coisa diferente disso é golpe. É uma cilada, viu? Foge, entra no site do Reclame Aqui, dá uma olhadinha lá, você vai ver que só tem reclamação de gente falando que perdeu dinheiro e coisas do tipo. Corre pra longe. Não existe caminho fácil. Se tá te prometendo rendimento muito superior à Selic, mas não sei quanto é que tá a Selic. Digita lá no Google. Valor da Selic hoje. Se tá superior a isso daí, desconfia. E pra você que ficou até o final desse vídeo, eu espero de verdade que você coloque essas dicas que eu dei em prática e pare de arrumar desculpas, tá? Eu espero vocês no próximo vídeo aqui do canal. Tchau!